Olá, gente, tudo bem? Eu sou Adriano Lugoli. Eu vou tentar ser curto, grosso, rápido e objetivo nesse vídeo, porque nós estamos num tempo onde as coisas são mais dinâmicas e quero falar sobre duas coisas. Primeira coisa, números. Quero agradecer por 1,15 mil inscritos no meu canal. Isso para mim é uma honra com a história de vida que eu tenho. Quero agradecer pelo vídeo da minha palestra. Hoje está com 50 mil visualizações. Muito obrigado, 1,15 mil visualizações. Aliás, 1,15 mil inscritos e 50 mil visualizações desse vídeo. Então isso me motivou ao segundo assunto que eu quero ter com vocês. Eu senti a necessidade de falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Drogas, para ser mais específico, o crack. Através desses vídeos que eu coloquei nesse canal e os que passaram na TV, que saiu em jornal, que saiu em revista, que saiu em todo canto. Algumas mães me procuraram, algumas esposas, algumas pessoas com esse problema dentro de casa. E faz tempo que eu tô nessa necessidade de fazer esse vídeo. Tava pensando em cenário, tava pensando em estúdio, porém, quem tá nessa situação, quem tá precisando de ajuda, não precisa disso tudo, só precisa do que eu tenho para falar, que é o conhecimento, que é o que eu vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês. É até difícil, né? Eu nem sei por onde começar, porque a história acaba indo e voltando um pouco. Mas falando sobre as drogas no geral, eu pretendo não falar muito sobre o cigarro, sobre o álcool, sobre a maconha, sobre a cocaína. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, então eu sempre mergulhei em todas essas drogas. Quero dizer a diferença entre essas que eu falei e o crack. O cigarro, quando a pessoa está ansiosa, ela traz essa falsa sensação, tipo, fumou, acalmou. A sensação é falsa, eu vou dizer assim, mas bem, uma sensação de calma. Tá triste? Bebeu? Se alegrou, vai dançar, vai para uma festa. Muitos de vocês conhecem o álcool, até quem nunca experimentou droga nenhuma. Então a pessoa vai dançar, a pessoa vai perder a timidez. A maconha também traz uma sensação de tranquilidade, aquela coisa zen. A cocaína deixa a pessoa elétrica. Aí tem LSD, tem drogas de rave que a pessoa vai dançar, se alegrar. Eu quero falar sobre o crack. O crack não tem nem a falsa sensação de alegria, nunca senti alegria. O crack, ele traz uma sensação de medo. Fumar o crack eu comparo com entrar dentro da jaula de um leão. Você tá de frente a um leão assim, é medo. O que eu sentia? Medo de polícia. Eu imaginava que os policiais iam arrombar a porta. Então a gente entrava num clima muito de silêncio. Ó, fala baixo. Olho muito arregalado. Ó, fala baixo, fala baixo. Ó, tá entrando, tá invadindo. A polícia. E tá todo mundo naquela. Eu tô aqui no meu medo e meu colega que tá comigo também tá já abaixado no chão, esperando a polícia invadir. E não tem polícia nenhuma lá fora. Já teve vez de eu ouvir reportagem de falar da minha mãe falando lá fora, ó, dando entrevista, falando, olha, ele tá com tal roupa, faz tempo que ele tá usando isso, ele tá com um amigo assim, e não tinha ninguém lá fora. Então a sensação é muito medo. Mas se é medo, por que que usa? Dependência. Eu era dependente, era meu alimento. Eu tento comparar com fome e sede. É como se eu dissesse para você hoje, ó, você não pode comer a partir de hoje, porque tá te fazendo mal. Você vai dormir sem comer, não vai? Vai. Amanhã de manhã você vai acordar, vai pensar em comida e vai falar, não posso. Na hora que der hora do almoço, você vai falar, gente, peraí. E todo mundo falando, não come, não come. E de repente você vai ceder e você vai comer. Então é assim com o crack. Se usa por causa de uma dependência. Então, não tem amizade, não tem dança, não tem alegria
nesse meio, não existe. Existe uma sensação de pavor, olho arregalado, o olho perdido, a pessoa vai te fazer uma pergunta, tipo, eu mentia muito, pedia vale transporte na rua, falava que perdi o vale transporte e pedia a ajuda das pessoas. E eu sempre chegava com aquele olhar assim perdido, nunca olho no olho. Sempre, deixa eu te falar, eu perdi meu vale transporte, eu moro em tal lugar, falava a cidade mais longe. E as pessoas eram boas e elas me ajudavam muito. Eu não conseguia comer o tempo que eu estava na rua, não conseguia me alimentar, eu tinha muita vontade de tomar uma Coca-Cola, eu não conseguia. Porque, voltando um pouco na história, tudo isso, quando começou, a parte do crack, eu estava em casa, eu estava trabalhando. Só que eu fui perdendo peso, comecei a criar vergonha de trabalhar, fui distanciando das minhas amizades, fui vendendo minhas coisas. Quando acabaram minhas coisas, eu fui vendendo as coisas de casa e isso começou a ser inadmissível, né? Pro meu irmão, pra minha mãe. Aí começou a minha história na rua. E foram 3 anos assim. Alguns amigos tentando me ajudar, me colocando dentro de casa e eu não conseguia me manter, eu não conseguia ficar. E roubava alguma coisa, aprontava. E foram 3 anos assim, tentava casas de recuperação em Uberlândia, que é a minha cidade natal, Minas Gerais. Ficava 3 dias, ficava um dia, não completava uma semana, saía. Não conseguia ficar. E lá na casa de recuperação eu encontrava os mesmos amigos, sabe, assim, da rua. E foi uma fase terrível, até minha irmã encontrar um cara no ônibus vendendo mel para uma casa de recuperação que fica na cidade de Lusiânia. Fui para essa casa várias vezes, não conseguia me manter, eu ia, voltava, até que eu decidi tomar a decisão de ficar. Muitos familiares me perguntam o que dizer para uma pessoa que está nessa situação, o que falar. Eu acho muito importante dizer isso, que não aponte o problema não. Ai, você está acabando com a sua vida. Pensa na sua mãe, pensa em você. Ai, você está magro. Ai, você já vendeu tudo, você perdeu o trabalho, você perdeu mulher. Para de falar isso, porque isso a pessoa já sabe. A pessoa precisa de uma solução. O que dizer? Que tal a gente conhecer uma casa de recuperação? Quer que eu vou, conheça e te falo? Quer ir comigo conhecer uma casa de recuperação? Quer ir numa igreja? Quer conhecer uma religião? Seja, minha mãe falou uma coisa interessante, que a minha mãe é evangélica, né? E eu compartilho com vocês. Minha mãe chegou um ponto para mim e falou: deixa eu te falar, procura uma religião, qualquer uma, vai para uma religião. Então eu achei minha mãe muito sábia. Existe muito uma falta de respeito à questão de religião. Ah, tem que ser na minha. É na minha religião, é na minha igreja, e de repente a pessoa não se sinta à vontade ali. Então é muito massa dar essa liberdade para a pessoa escolher o lugar que ela queira ir. Se possível, se você não for religioso, religiosa o bastante, você até ir com a pessoa naquele lugar, sabe, para acompanhar, para instruir, para salvar essa pessoa. Então, é muito importante as sementes, né? O que dizer para a pessoa. Enquanto eu estava na rua, algumas pessoas me visitaram. De sopa, pessoas de instituição, e Jesus chama. Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama. Tá, você vai sair, desce, tal. Ai, quer uma sopa? Quero. Ok, ótimo isso. Porém, existiam pessoas que tinham um olhar diferente, que olhavam no olho, me olhavam como gente. Uma vez uma mulher me falou: levanta daí, você é um ser humano, você tá aí igual um bicho, levanta, vai viver a vida. Você não nasceu para estar desse jeito. A minha mãe também me falava muito: ó, você tem talento, você canta, você atua. Eu não aceito você assim. Então, minha mãe lutou muito para eu estar bem. Como eu disse, teve muita sabedoria. O tempo na casa de recuperação é muito difícil conviver com vários tipos de personalidade. Mas uma coisa que eu aprendi lá dentro é que se eu não aprendesse a conviver com aquelas personalidades, eu não ia aprender a viver com as personalidades que estão aqui fora, porque acaba sendo parecido. Então, a casa de recuperação passou-se um tempo, eu comecei a ver ela como uma escola.
Era perseguido porque eu não queria nada com nada. Me sentia perseguido. Não queria. Entrava, saía, pedia oportunidade, caía na droga de novo. E chegou um ponto que eu comecei a lutar e comecei a virar um exemplo lá dentro. Aí eu comecei a ser perseguido porque eu queria. Então eles não gostavam de mim, porque eu estava sempre andando dentro do carro do dirigente, eu ia na casa dele e isso gerava um ciúme nos caras, tipo assim, essa não era minha intenção, gerar ciúme. A gente vendia mel na de casa em casa, eu era doido para sair para vender mel, eles não me davam oportunidade, tinham medo de eu cair na droga. E os meus amigos saíram para vender mel, chegou um ponto eles não falavam mais comigo, tipo assim, agora a gente tá bem, a gente tem roupa legal, a gente tem dinheiro, tipo, acabou nossa amizade. Me deram oportunidade de vender mel. Eu fui o campeão da venda do mel. Isso também gerou ciúme e eu entendi sobre disputa. Eu não estava disputando com ninguém, mas tinha gente disputando comigo. Então eu comecei a prestar atenção nos detalhes da vida. Então a casa de recuperação foi uma escola para mim, onde eu aprendi muita coisa. Aprendi a não ser ciumento, aprendi a não disputar com ninguém, aprendi a olhar para as pessoas que disputam comigo, mesmo sem eu estar disputando. E passou-se um tempo, eu fui analisar a minha vida e ver que eram muitas carências, né? Perdi meu pai muito cedo, com 6 meses. Tinha alguns problemas com a sexualidade, assim, na minha cabeça. Sofri muito preconceito racial. E tudo isso foi somando para eu me dopar de tudo isso, beber, usar droga. E hoje eu sou alguém que resolvi tudo isso. Então, uma dica que eu deixo para quem está no problema da droga, busca na sua memória qual foi o ponto, o que está te afligindo que você tem que fugir, que você tem que fugir tanto, o que está acontecendo que te leva à fuga, autoestima baixa, problema de relacionamento com o pai, com a mãe, com a esposa, essa síndrome de rejeição, depressão, o que que é, sabe? E encara o problema e resolva. E para as famílias eu falo mais uma vez, escolha o que é que você vai falar para essa pessoa. E sofri muita humilhação na mão de traficantes, na mão de pessoas quando eu estava na rua. Para mim hoje é uma alegria me ver como um atleta, eu não caí mais no crack. Para ser sincero com vocês, a última queda que eu tive foi depois da casa de recuperação. Eu já estava casado, eu já tinha meu filho menor e tive um casamento muito conturbado. Hoje eu não estou mais nesse casamento. Não estou falando da pessoa, né? Porque o casamento são duas pessoas e às vezes elas não se batem. Então a gente não se batia, era um relacionamento que não dava certo. Chegou um ponto eu caí. Foi muito difícil para mim cair, porque eu falei, gente, agora não tem mais para onde correr, agora eu vou morrer aqui mesmo. Mas eu tive aquele estalo de que, peraí, não vou cair, eu vou resolver meu problema. Eu posso separar, mas eu não me matar na droga, eu não vou. Passou um tempo, tentei lutar mais com o casamento, mas me separei. Porém, aprendi uma coisa, quando eu tiver um problema, eu não vou arrumar outro. Muitas vezes a gente faz isso. O viciado, ele é famoso por isso. Apareceu um problema, se você pode saber, você não vai conseguir falar com ele no telefone, você não vai ter notícia dele, ele sumiu. O que que foi? Tá numa boca de fumo, tá na droga. E eu fico feliz de hoje eu estar em academia, correr, trabalhar, ter amigos, ter a confiança das pessoas. Eu não era uma pessoa de confiança. E eu precisava de vir aqui falar com vocês, deixar esse recado, dizer que tem como se livrar do crack. Eu estou livre. Eu sou um atleta. Eu corro, eu malho, eu cuido de mim. Eu posso pegar em dinheiro. Eu tenho um nome. Então tem como sair sim.
E qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão de vídeo, gente, coloca aqui, né, embaixo, nos comentários. Eu sempre estou buscando responder todo mundo. Compartilhe com quem você acha que precisa, siga o canal ou mande para alguém seguir, alguém que você sabe que está passando por essa situação. Vou buscar estar sempre falando, né? Eu dei um tempo sem falar aqui, mas com a quantidade de acessos que está tendo, eu decidi falar. E as coisas que eu vou lembrando e que vocês forem sugerindo, eu vou falar mais. Tá bom? Gratidão por esse tempo aqui juntos. Assista com calma, compartilhe com alguém. Não esqueça que Deus está perto. Deus é quem me ajudou e me ajuda. Ele está perto, ele está acessível. Não precisa de protocolos para falar com ele. Feche seus olhos na sua casa, fale, converse, abre o coração. Tem uma conversa igual a gente está conversando aqui, independente de religião, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando de religião nenhuma. Estou falando de Deus e Ele é bom e Ele ouve e para de fantasiar Deus assim. Ele é simples, Ele está escondido num lugar onde é difícil de se achar. Aqui dentro, a gente às vezes vai procurar fora, fala, gente, mas espera aí. Eu vou na tal religião, vou estar na igreja, vou falar com fulano vai orar por mim. Não, tá aqui dentro, então fala. Isso se chama Espírito Santo. Então fala com Deus, resolva a sua situação, aproveite a sua existência aqui na Terra da melhor forma possível, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo. Se cuida, gente.